para a gente começar. Então, uma boa tarde a todos. Eu agradeço aí quem almoçou um pouquinho mais cedo para poder participar agora. Meu nome é Diana, eu vou estar apresentando o seminário online do IBGP, Análise de Ambiente e Elaboração do PDTI. Tá? Já deixo aqui o meu contato, diana.x25.com.br. Enquanto o pessoal vai chegando aí essa primeira parte, a gente fala um pouquinho de definições, vou mostrar um pouquinho da agenda para vocês. E antes de começar, eu queria só passar para vocês um pouquinho da minha experiência, né? Eu já trabalho com PDTI há bastante tempo, eu imagino desde 2007, 2008 mais ou menos, que foi a época que o TCU começou realmente a cobrar isso um pouco mais forte, e quando começou o movimento do CISP, né, da SLTI, que é a nossa maior referência em termos de elaboração de PDTI. Tá? Então, eu vou falar bastante aí do CISP, do guia e das boas práticas, mas também vou mostrar para vocês que existem coisas fora desse mundo do CISP, e mesmo que a gente tenha ali no guia, são coisas que a gente precisa adaptar para a nossa organização. Então, sejam muito bem-vindos, esse é o nosso primeiro seminário do IBGP. É importante que vocês contribuam aí no bate-papo para a gente ir conversando. A nossa agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição dos benefícios, uma visão bem geral sobre os normativos, tá? O que a gente tem hoje que fala especificamente de PDTI, um panorama atual. A gente tem um foco maior no CISP, mas é um levantamento do TCU, tá? Então a gente tem várias organizações aí, como é que está, para você poder se localizar também, né? Como é que a sua instituição está hoje. O alinhamento estratégico, a análise de ambiente, o processo em si de elaboração e acompanhamento, que é grande foco. Vou mostrar alguns PDTIs por dentro também, rapidamente, alguns exemplos, tá? E uma parte final aí de perguntas e respostas. Vale a pena ressaltar, gente, que os seminários online do IBGP, eles são com foco no governo, tá? Então, apesar do plano diretor de TI ser um instrumento que serve para qualquer instituição, seja ela pública, pequena, média, grande ou privada, o foco que a gente dá aqui é no governo. Então, o que a gente vai falar está sempre sendo focado com o alinhamento que a gente tem de governo, com as normas e com os guias que a gente tem disponível para as instituições governamentais. Tá? Então, por isso que a gente também fez um filtro de participantes. A gente cobrou aí que as inscrições fossem todas feitas por e-mails institucionais, para a gente poder garantir que está todo mundo no mesmo barco, tá? Que está todo mundo com o mesmo interesse. O foco aqui realmente são instituições de governo. Todo mundo que está participando deve estar participando aí através de uma conta institucional, garantindo realmente que a gente está todo mundo pensando aí no mesmo foco. Tá? Então, a apresentação ela tem bastante esse viés. Bom, gente, vou pedir para vocês realmente continuarem conversando aí no bate-papo, a gente está sempre acompanhando. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é para uma definição de PDTI do CISP. Tá? Uma definição que eu gosto bastante, onde ele fala que o planejamento de TI pode ser entendido como processo gerencial administrativo de identificação e organização de pessoal, aplicação e ferramentas baseadas em tecnologias de informação, que são os recursos de TI, que são necessários para apoiar a instituição na execução de seu plano de negócios e no cumprimento de seus objetivos institucionais. Grandona, né? A gente quando ouve uma definição, às vezes para de ouvir ali na metade, mas eu fiz questão aqui de colocar algumas coisas que são chave, em negrito, para destacar justamente a importância, né, e o diferencial da gente fazer o planejamento. Então, quando a gente fala PDTI, muita gente conhece a sigla. Um plano diretor de TI. Tá, mas o que é um plano diretor de TI, de fato? Né, ao que ele se destina aí? Então, ele já deixa bem claro que a gente está falando de identificação, né, de organização de recursos de TI. E mais importante de tudo, gente, para apoiar a instituição no cumprimento dos seus objetivos institucionais.
talvez essa seja a parte mais difícil da mudança, da cultura que a gente tem quando a gente está falando de um PDTI. Tá? A gente tem uma visão muito clara de que por muito tempo a TI viveu para a TI. Né? A gente, dentro da TI, eu sou da área de TI há bastante tempo, pensa muito no nosso umbigo, o que eu preciso, o que eu quero. As pessoas passam no concurso público, aí olham para aquele orçamento de TI e falam, poxa, então eu posso comprar aquele equipamento de ponta porque é legal, eu posso fazer a implementação de um novo processo de desenvolvimento porque é o que há de mais moderno. Não é esse o foco, né? A gente tem que pensar o que a instituição precisa. E às vezes isso é muito difícil, né? Eu já vi exemplos práticos aí da gente ter pessoal de TI passando de um concurso para o outro, a pessoa vem, sei lá, de um banco, onde você tem requisitos muito fortes ali de robustez, de segurança, onde realmente você tem que fazer um investimento em cima de sistemas assim, muito fortes nessas áreas, e a pessoa fica com aquilo na cabeça, vai para uma instituição menor, pequena, onde, de repente, a questão da segurança ela pode ser trabalhada de uma forma mais light, onde a questão da robustez, você não tem um crescimento tão grande na quantidade de usuários, porque fazer um sistema para a Receita Federal, que vai ter um super pico num determinado ponto, é diferente de você fazer um sistema para um órgão que precisa também prover alguma coisa para o cidadão, mas numa escala muito menor. Né? Então, esse tipo de investimento, de decisões, eles têm que ser planejados, eles têm que ser pensados, eles precisam ser comunicados com as equipes. Né? E aí é um dos grandes pontos na mudança de cultura. A gente não fazer o que a gente quer porque a gente é técnico, mas a gente conseguir entender que a gente está ali para apoiar uma instituição no cumprimento de um objetivo institucional. E eu vou deixar aí uma perguntinha, né, para a gente voltar nela daqui a pouco, e vocês irem pensando, será que o PDTI é um instrumento de governança ou é um instrumento de gestão? E essa separação é importante. A gente veio o COVID-5, que é a versão mais nova do COVID, trazendo isso muito claramente, o que é governança, o que é gestão, e é importante a gente realmente considerar aí, será que é um instrumento de governança ou um instrumento de gestão? A gente volta nesse assunto daqui a pouco. Bom, trouxe aí uma lista de benefícios, porque quando a gente fala em mudança de cultura, principalmente para quem está fazendo seu primeiro PDTI, né, a gente passa por um momento de convencimento. A gente tem que fazer uma venda, né, muitas vezes. A gente tem que convencer a nossa equipe interna e a gente tem que convencer a nossa administração. Porque um PDTI sem patrocínio da administração tem pouca chance de ter sucesso. Né? O que é a realidade da maioria das instituições? É apagar incêndio. Né? Você tem pouco tempo para poder se dedicar, de fato, a planejar. Às vezes você não tem a condição de alocar a equipe de pessoas específicas parando para pensar em planejamento, para pensar em como fazer as coisas. E se você não tem apoio da alta administração, né, sempre vai ter aquela ordem em cima, para e faça isso agora, arrume aquilo. E aí o planejamento realmente fica prejudicado. Então, nessa questão do convencimento, a gente tem uma listinha aqui de algumas coisas. Vocês vão ver que tem algumas que já estão ligadas a princípios constitucionais, né, economicidade, efetividade. Isso são coisas que a gente consegue medir, consegue mostrar que um planejamento de TI traz. Tá? A alocação adequada dos recursos da área de TI, que é importantíssimo. A gente, quando começa a fazer o diagnóstico, muitas vezes identifica essas falhas e consegue, de fato, planejar, de fato, fazer alterações consistentes que dão um ganho para a organização. Botar as pessoas certas nos lugares certos, nas quantidades certas. Né? Às vezes a gente identifica que a nossa área de atendimento está com muita gente, está com pouca gente, que a nossa área de sistemas não adianta só fazer contratações de fábrica de software, a gente precisa de mais gente ali dentro. Né? Enfim, cada situação, cada organização vai ter uma situação diferente. E o PDTI deixa isso muito claro. Ele traz transparência para o cidadão. Né? A gente tem, então, aqui
Transparência não é só para o cidadão, não, né? A gente tem uma transparência interna muito boa também. Mas a gente tem que lembrar de novo que o planejamento existe para atender uma finalidade da instituição, né? A TI, a maioria das instituições, ela é parte da área meio, né? Ela não é uma área finalística. O órgão não existe para ter uma equipe de TI com o melhor equipamento, com o melhor processo de desenvolvimento, ou, enfim, a TI está ali para atender a instituição que tem uma finalidade. E quando a gente fala governo, lá na ponta é o cidadão. E essa talvez seja a parte mais difícil da gente concretizar um PDTI. Né? Às vezes, criar um papel, botar uma coisa no documento, você faz um copy and paste, alguma coisa sai. Né? Mas a intenção não é essa. Né? Quando o TCU cobra que seja feito planejamento, quando a sua auditoria interna está preocupada com isso, quando a CGU se manifesta em relação a isso, não é porque eles querem um papel, né? É de fato uma preocupação com o que está sendo entregue, como é que aquela instituição está sendo apoiada pela TI. Tá? Então, em algum momento, a gente consegue começar a entender que a TI é parte de uma coisa muito maior e que a TI está, sim, ligada ao cidadão. A gente não tem esse contato direto, né? A maioria das vezes o cidadão parece uma coisa tão distante da nossa área de TI. Você vai conversar com o técnico que trabalha com firewall, para ele não tem nada a ver com o cidadãozinho que está sendo atendido lá na porta em outro prédio da sua instituição, do seu órgão. Mas tem, né? E o PDTI ele tem o objetivo de mudar essa cultura, né? De mudar essa visão. Então, aqui tem uma lista realmente grande de benefícios, vou deixar aí para vocês lerem depois, elas podem servir como argumentos, junto com a nossa parte de normativos, que daqui a pouco eu mostro para você a lista que a gente tem de normativos específicos sobre a área de TI e PDTI. Mas antes de falar de normativos, eu queria só entrar aqui nesse mundo do alinhamento estratégico. Eu trouxe para vocês a IN 04, tá? Quem é de governo certamente já ouviu falar, a Instrução Normativa da SLTI, que trata sobre contratação de soluções de TI. Então, ele é o documento mais claro que a gente tem em relação ao PDTI. É o documento onde a gente consegue ler especificamente alguns artigos, né? Principalmente aqui no artigo 4, coisas específicas do PDTI. Coisas do tipo, contratações deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o PDTI. Então, você tem o planejamento da contratação e ele tem que estar em harmonia com o PDTI. Então, não se compra mais nada em TI, tá, gente? Sem a gente ter a previsão disso no PDTI. Sem a gente ter um planejamento dessa contratação. Mas eles não param aí, né? Eles aproveitaram esse normativo para colocar algumas linhas muito básicas ali, mas muito importantes em relação a esse instrumento que a gente tem. Então, ele fala que deve estar alinhado à EGTI, ao Plano Estratégico Institucional, e ele deve ser aprovado pelo Comitê de Tecnologia da Informação do órgão ou da entidade. E, obviamente, né, tem gente que vai falar, mas Jana, não tem, a minha instituição ela não tem maturidade, não existe planejamento estratégico, né? Tudo bem, é a realidade brasileira, tem muita instituição assim, que está caminhando, tem instituição que tem e que as pessoas não acreditam no planejamento estratégico, né? Fala assim, aquilo ali começou uma gestão anterior e parou, não se trabalha mais. E aí a norma já preveu um pouquinho dessa nossa realidade e logo em seguida ela fala, inexistindo o plano estratégico institucional, a gente registra essa ausência no PDTI e usa como documento, algum outro documento equivalente, né, como o PPA, um plano plurianual. E esse, gente, não tem desculpa, né? O plano plurianual existe para todo mundo. Obviamente, existe uma dificuldade muito maior em você fazer um alinhamento com o PPA, que é um documento genérico, assim, grande, para o governo inteiro,
está muito mais longe da sua realidade do que um planejamento institucional. Tá? Um planejamento estratégico institucional, PEI, eles já estão muito próximos da sua realidade. Além disso, especificamente para o nosso executivo, né, por conta da SLTI, do CISC, quem faz parte do órgão do CISC sabe disso, existe a EGTI. A EGTI é a Estratégia Geral de TI, tá, que é um outro documento também estratégico que pode ser usado para fazer esse alinhamento. Obviamente, qual que é a importância desse alinhamento? É justamente a gente começar a concretizar essa questão de plano, estratégia e ação. Quando a gente conversa com quem está na ponta, né, com quem está lá no dia a dia, fazendo a operação, essas pessoas se sentem muito distantes do planejamento. Elas olham para aquilo como se fosse um papel, um pedaço de blá 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 que alguém está fazendo que não vai fazer diferença nenhuma no dia a dia dela. E tem que haver uma mudança cultural para isso. Né? E a gente só consegue fazer isso mostrando que, sim, a estratégia ela é muito mais abrangente, ela é muito maior, né? É um direcionamento, ela não vai ter um nível de detalhe que a pessoa está acostumada no operacional. Mas ela serve justamente para dar esse direcionamento, falar o que é importante, o que serve essa instituição. Né? A gente está aqui com a missão, qual é a visão. E a partir do momento que você conseguir pegar um planejamento estratégico, colocar isso numa abordagem de necessidade, uma abordagem tática, e depois transformar isso em planos de ação, essas coisas começam a se ligar e começam a se concretizar e a mudança realmente começa a acontecer. Obviamente, não é da noite para o dia, né? Não é no seu primeiro PDT que a gente acerta tudo isso, que as pessoas começam a entender e comprar essa ideia, mas eu reforço de novo que a gente tem a importância do alinhamento estratégico e a importância do alinhamento operacional. Apesar da regra não falar nisso, né, a instituição normativa não fala diretamente sobre a questão operacional, mas é justamente tentando fazer essa ponte, essa ligação, né, que a gente tem. Bom, além disso, o que é importante ressaltar? Normalmente a gente tem facilidade, até uma figurinha que ressalta isso daí. A Vitória está até perguntando sobre a questão do modelo sugerido para o PET. Né? Então, aqui, olha, o CISP não apresenta um modelo específico para o PET. Tá? E eles fazem isso justamente pensando na realidade brasileira. Então, eles foram bem pé no chão na hora de pensar no guia do PDTI. E falaram, olha, se eu não tenho PET, se eu não tenho PEI, será que eu consigo fazer um plano diretor de TI que seja viável, que seja... não fique só no papel, que a gente consiga fazer medições, que a gente consiga sair do outro lado? Bom, consigo. E para fazer isso, eu vou colocar não só o aspecto tático, mas também os elementos estratégicos dentro desse PDTI. Então, o guia é bem claro em relação a isso, a gente faz PDTI conforme a necessidade da nossa instituição. Instituições que têm mais maturidade, já têm um planejamento estratégico, às vezes já conseguiu chegar no planejamento estratégico de TI, vai ter um PDTI com uma cara, né? Ele vai ficar mais tático e operacional. Ou só tático e operacional fica separado também. Mas o PET em si é talvez a próxima preocupação do CISP e da SLTI. Eles não têm ainda um modelo específico para isso, porque a preocupação ainda está ali de vamos resolver o nosso tático operacional. Em seguida, mas já pensando em alinhamento, tá? A EGT serve para isso. Então, eles não conseguem resolver para todos os órgãos, que cada um tem o seu PET, mas eles conseguem resolver que existe para o nosso executivo, pelo menos, né, uma estratégia geral de TI com a qual a gente consegue se alinhar. Né? E quem não tem nada disso sou do judiciário, sou de empresa pública que não estou ligada ao CISP, enfim. Para quem não estiver ligado ao CISP, a gente tem a indicação aí do PPA, né, que também é um planejamento estratégico, onde a gente consegue fazer sim um alinhamento para isso. Tá? Então, hoje não vai dar para falar muito de PET, é outro assunto assim, bem interessante, bem importante, mas pense nisso.
A gente tem essa previsão já da SLTI de que o PDTI ele é tático, mas ele pode possuir elementos estratégicos. Então, gente, voltando lá para aquela perguntinha que eu fiz para vocês, se o PDTI é um instrumento, afinal, ele é um instrumento de gestão ou é um instrumento de governança? Né? Quando a gente olha aqui para nossos documentos estratégicos, né, a gente tem 3 grandes áreas, o órgão, o governo e a TI. Quando a gente está falando de governo de uma forma geral, a gente sabe que existe o PPA e as leis de orçamento, a LDO e a LOA. Por que o orçamento é importante? Porque boa parte do nosso PDTI vai estar tratando de contratações, hein? Isso não é uma coisa opcional, não. A gente precisa realmente tratar disso de uma forma bem séria. A gente planeja conforme o orçamento que a gente tem, tá? Para depois fazer uma execução. Essa é a ideia. Bom, se o órgão tiver maturidade, a gente vai ter um PEI, né? Se a gente não tiver, a gente passa dessa parte e faz o alinhamento com o que a gente tem. PPA e LDO, com certeza, existem. E quando a gente olha para a TI do nosso órgão, a gente tem, então, a possibilidade de alinhamento com a GTI e a gente tem os nossos 2 documentos aqui, o PET e o PDTI. Tá? De novo, aí a gente tem um mundo, que seria o mundo ideal, onde a gente tem esses 2 documentos separados, a gente tem um órgão que tem um planejamento estratégico, que está alinhado com o planejamento do governo, né? Esse é o mundo ideal. E a gente tem a nossa realidade. Então, a gente não tem nada disso, né? Que a gente tem condições de criar o PDTI, e o PDTI vai incluir aspectos aí do PET. E precisa incluir, gente, porque são aspectos importantes. Ele vai dar aí o direcionamento, ele vai falar quais são as nossas regras básicas, né? Quais são os nossos princípios. Então, a gente precisa pensar que a gente faz algumas coisas na TI por princípio, né? Não é uma coisa que a gente vai discutir. Isso é importante a gente estar registrando aí no documento. E, por fim, como essa aqui é uma figura da Instituição Normativa 4, a gente tem a questão da contratação, que só acontece depois de tudo isso aqui. Né? Então, você tem que ter primeiro um PDTI, você tem que ter o alinhamento com a lei de orçamento, tá? Para depois a gente pensar na contratação. A gente tem aqui algumas contribuições, o TRT tem o planejamento estratégico do CNJ, tá? E no caso depois ainda tem o do CSPJ, então perfeito, é ótimo quando a gente tem esse maior detalhamento, consegue fazer realmente um alinhamento muito mais adequado, muito mais fácil. E o DICEU também está compartilhando as informações do PDT e do CISP. Tá? Quem já quiser pegar o link está aí. No final da apresentação eu também coloquei esse link para vocês poderem acessar. Essa figurinha aqui mesmo veio do PDTI, do CISP, que é uma excelente referência, o pessoal fez realmente um material muito bom, e que está para sair a versão 2.0. Então, nesse link que ele acabou de passar, vocês vão encontrar a versão 1.1 do documento, tá? E já está no forno, na versão beta, a versão 2.0, eu já trouxe algumas coisas aqui na apresentação da versão mais atual, que já está em discussão lá no fórum do CISP. Bom, gente, então, para voltar para aquela nossa pergunta, como é que a gente categoriza esse instrumento? Né? Ele é, afinal, tático, estratégico, operacional. Então, pelo que eu acabei de explicar para vocês, de mostrar aí pela própria IN 04, a gente tem, então, uma questão de cada instituição ter uma abordagem diferente. Então, o PDTI, ele pode estar, e ele foi pensado essencialmente para estar aqui no nível tático, né? Não significa que ele só pode ser escrito, só pode atender esse nível. A gente acabou de ver que aqui o nível estratégico, quando ele não existe num documento à parte, ele pode ser integrado com o nosso nível tático. Então, a gente tem aí a questão de o PDTI, ele é essencialmente tático,
mas ele pode ter uma abordagem em nível estratégico. E aí eu diria até mais, porque a gente consegue ver em alguns PDTIs planos de ação, e aí o plano de ação a gente já está falando em nível operacional. Obviamente vai depender do nível de detalhamento desse plano de ação para a gente chamar ele de operacional. Tá? Pode ter plano de ação que fica aqui no nível tático, mas a gente pode chegar a ter os 3 níveis aqui no PDTI. Então, essa categorização, ela tem que ser muito bem analisada, a gente não pode simplesmente tomar como verdade, falar assim, não, o PDTI é um documento tático, você não pode colocar tal informação lá, ou falar assim, está fazendo errado. Né? Essa questão do certo e errado, ela é bem difícil da gente tratar, porque o que a gente tem não é uma receita de bolo. Um bolo, a gente faz a receita e todo mundo tem o mesmo resultado. Para o bolo ter o mesmo gosto se eu seguir a receita e os ingredientes. Né? Então, não é a receita de bolo. A gente tem um guia, onde a gente escolhe para a nossa instituição o que é adequado, tá? O que faz sentido. E eu posso nem usar esse guia, eu posso fazer de uma outra forma. Né? Eu posso pensar em fazer meu planejamento, em criar meu plano diretor, conforme a real necessidade da minha instituição. E aí sair totalmente da abordagem do guia, mas, de qualquer forma, ter ali a nossa visão tática, ou nossa visão estratégica tática, ou as 3 coisas de uma vez só. Então, não existe o certo e errado nesse mundo, tá? Em relação a isso. A gente realmente pode estar misturando tudo, e é uma questão de necessidade. O que eu deixo claro, gente, é que a gente tem similaridade. Obviamente, se você pegar 10 PDTIs para ler, eles vão ter coisas muito parecidas. Né? A gente não vai ter coisas idênticas, não existem 2 PDTIs iguais. Nem na mesma instituição. O PDTI de um ano para o outro ele muda. Né? A cada revisão que você faz, ele vai ter alterações. Você vai ver que não funcionou, você vai ver o que faltou, vai fazer essas adequações. Então, a gente realmente tem que pensar aí, porque a grande dificuldade é essa, a gente ter que personalizar, né, para cada instituição, tudo aí. Estou vendo aqui outras contribuições, fazendo alinhamento do PDTI com o Plano de Desenvolvimento Institucional, né, o SRGS também. Bom, muito bom, gente. Quando a gente tem a possibilidade de realmente ter outros documentos para auxiliar na criação do PDTI, com certeza a maturidade fica melhor e a qualidade do documento também. Né? E a gente consegue ter uma coisa que dá para a gente executar. Bom, aí vem uma listinha dos normativos, eu trouxe para vocês, então, também de novo ali do CIF. O que planejar é um princípio constitucional, é um princípio fundamental da PF, é uma obrigação legal, é uma exigência de controle, é uma atividade inerente à gestão pública. Então, desse lado esquerdo, a gente consegue ver, está falando de planejamento de uma forma mais geral, tá? Mas é tudo baseado em leis. Então, lei não é opcional, né? A gente já vê que existe a obrigação. Se eu não faço planejamento, eu estou descumprindo lei. Obviamente, essas leis aqui do lado esquerdo, elas são genéricas, elas não estão falando, a área de TI de cada órgão tem que fazer o planejamento assim, assado. Não, ela fala de gestores, né, de governo, mas de qualquer forma, se você é um gestor dentro de uma área de TI, você está submetido a isso. Agora, do lado direito, a gente tem as normas específicas, tá? Então, a gente tem a própria Instituição Normativa 4, que abrange o pessoal do Executivo. Já mostrei para vocês alguma parte do texto ali. Ela não detalha, gente, como é que deve ser o PDTI. Ela remete para o guia do CIF. Tá? Então, na Instituição Normativa 4, ela fala que, preferencialmente, vocês usem o guia que o CIF disponibiliza para poder criar o PDTI. Mas fala que tem que ter o PDTI e tudo aquilo que a gente falou ali atrás. Bom, além dela, irmãs, né, a gente tem 2 resoluções. A resolução do CNJ, que vai abranger o pessoal do Judiciário, e a 102, que é do CNP, que abrange o pessoal do Ministério Público. Tá? Então, essas normas muito parecidas, as 3, você vê a IN, a 182 e a 102,
elas são bem parecidas, né? Tem algumas distinções específicas aí para o Judiciário ou para o Ministério Público, mas elas tratam basicamente da resolução, da contratação de soluções de TI, mas abordam a questão do alinhamento com o planejamento, o plano diretor de TI. Então, é a primeira vez que a gente tem por escrito uma norma falando, olha, a área de TI, você precisa ter um planejamento específico seu, tá? Isso é muito importante. E, mais importante do que isso, a gente ainda tem que ter esse alinhamento com a contratação. Bom, além disso daí, eu consegui rastrear aí desde 2008 essa série de acórdons. Eu deixei esse aí como referência para vocês, a gente não vai entrar em cada um desses acórdons, é só para vocês conhecerem. Mas, olha, desde 2008, não sei se até para trás, eu parei aí, o TCU vem abordando isso, principalmente quando ele fala de governança, tá? Então, ele fala de governança, aí ele lembra que tem que ter um planejamento estratégico, institucional, ele fala que é importante a importância do planejamento estratégico da TI e do plano diretor de TI. Então, ele vem cobrando isso recorrentemente. Nas auditorias, a gente consegue ver alguns desses acordos em cima de auditorias que aconteceram em determinados órgãos, onde eles apontam, olha, falta um planejamento assim. Outros são recomendações específicas. Então, as 182 e a 102, elas não nasceram ao acaso, elas foram realmente, teve o gatilho aí do TCU, né, cutucando essas instituições, falando, olha, precisa que o CNJ, o CNP tomem ações sobre a questão de contratação de TI e, principalmente, a questão de planejamento. Né? Então, essas duas coisas foram abordadas juntas e a gente acabou tendo esses normativos aí. Bom, o panorama atual é um levantamento do TCU, tá? A gente tem grande parte aqui das instituições que responderam são integrantes do CISP, do Executivo, mas temos aí também o pessoal do Judiciário, o pessoal do Ministério Público, em menor escala, mas eles aparecem também. E é só para dar uma ideia para vocês de onde que, de repente, a instituição de vocês pode estar se localizando nesse mundo, né? Bom, eles colocaram 3 pontos principais, né? Adota integralmente, parcial ou inicia um plano. E quando a gente fala, executa o processo de planejamento, né? Isso também é interessante, olha, eles usam um processo, PPTI. Então, eles pararam de falar de plano diretor de TI. Eles começaram a falar do processo de planejamento de TI. Gente, isso é para ficar muito claro que não vale ter só um pedaço de papel. Tá? Não é só o plano que interessa, é o processo. Né? É uma coisa que você vai fazer com frequência e que, se as pessoas mudarem, você tem condições de continuar fazendo aquele processo acontecer. Então, a visão do TCU mudou desde 2008 para cá. Antigamente, os levantamentos eram feitos especificamente em cima do plano. Né? Ah, possui um plano, aquele plano é publicado. Não, agora, possui um processo de planejamento, esse processo está instituído, ele é executado. E eu marquei aqui para vocês, né, a quantidade, eu acho baixo, 58% adota integralmente. Então, não a fonte é o IGOV do TCU. Então, isso daqui não é o número que eu consideraria bom, tá? 60% das instituições têm processo, acho que a gente já podia estar bem mais maduro. Mas a boa parte, a boa notícia aí é que a gente teve um crescimento, né? Quando a gente olha ao longo dos anos, a gente vê que o TCU conseguiu medir que houve realmente um crescimento grande em relação às instituições terem processos de planejamento. E aí eles têm aqui o parcial, eu realmente não sei as instituições que responderam que adotam parcialmente a execução do processo de planejamento, o que seria isso, né? Mas uma parte aqui, e outra que falou, estamos começando a pensar nisso, né? Vamos fazer, sabemos que é importante. Então, gente, não ter um processo não significa que não existe planejamento. Não ter um PDTI também não significa que não existe um planejamento, que seja tudo caos. Mas é um autoindicativo de que o planejamento pode não estar tão bom quanto deveria. Né? E aí a ideia de se ter o guia, de se ter as boas práticas aí em relação a isso,
é justamente facilitar a vida dos gestores. Bom, só para finalizar aqui nessa parte, eu queria também mostrar que a gente tem a questão do formalmente instituído. Então, a gente tem 58% das instituições falando que adotam integralmente, mas só 41% falou que o processo está instituído. Então, provavelmente quem respondeu isso publicou um PDTI, mas talvez não tenha um processo de fato, né? Ele fez um projeto, talvez, para poder fazer a criação do seu primeiro PDTI, e aí no próximo PDTI já fez diferente, muito diferente, porque não existia esse processo formalmente instituído. Então, quando o TCU vem com o IGOV, que é um levantamento que ele faz a cada 2 anos sobre governança de TI, e coloca essas perguntas, é justamente para poder dar aquele gatilho, né? Falar, olha, se eu bater na sua porta, na porta da sua instituição, para fazer uma auditoria, você pode ter certeza que eu vou verificar isso. Vou verificar se você tem um processo e se está formalizado. Então, a gente teve um boom aí no começo, né, de muita instituição criando documento, publicando documento e arquivando, né? E é muito claro, gente, o planejamento ele não serve para isso, para deixar numa gaveta, né? Ele precisa realmente ser um processo contínuo que sirva para o gestor fazer melhorias, né? E são melhorias consistentes que a gente vê aí com muitas e muitas instituições conseguindo de fato mostrar o ganho de você investir nisso. Bom, a próxima parte, então, é a questão das partes interessadas, né? Como é que a gente, de fato, começa a fazer tudo isso acontecer? Então, aqui a gente tem uma divisão bem clara de estrutura organizacional e equipe de elaboração do PDTI. E, de novo, a gente cai naquela questão da realidade brasileira e da possibilidade de cada instituição. Eu vou ter instituição que tem condições de ter uma estrutura organizacional, por exemplo, o MPF, onde eu trabalho hoje, existe uma assessoria específica, com gente alocada no regimento interno, falando essas pessoas trabalham com governança e gestão, né? Então, a gente trabalha diretamente com o PET, com o PDTI, elaboração, acompanhamento, pessoas dedicadas para isso, mas é uma instituição grande, né? Uma instituição que tem condições de fazer isso. E às vezes precisa para realmente conseguir fazer a coisa funcionar. Foi uma mudança de cultura, foi uma mudança organizacional, não existia no passado e passou a existir com esse propósito, né? E a gente tem a questão da elaboração do PDTI. Tá? Ressalto aqui que ele deve ser tratado como um projeto, começo, meio e fim. Não vou ficar o resto da minha vida tentando criar um PDTI, né? Eu tenho que ter um planejamento para isso. Tem que pensar, olha, se essas pessoas que não são alocadas para fazer, elas têm tanto tempo para fazer e entregar. Acabou. Agora, a parte difícil, que eu particularmente não vejo acontecendo, é a gente conseguir atender esse item aqui. Que essa equipe de elaboração seja primordialmente negocial, né? E aí é uma questão, de novo, de cultura, quando a gente olha para o nosso umbigo de TI e fala, poxa, mas se eu tiver que contar com o cara lá da gestão de pessoas, ou do cara lá do orçamento, ou uma pessoa lá da área FIM, né? Um juiz, um promotor, um procurador, imagina essas pessoas trabalhando numa equipe de elaboração de PDTI. O plano é da TI, né? A visão geralmente é essa, é da TI, o problema é da TI. Eles que querem fazer, eles que resolvam. E, de novo, aí a gente tem aquele problema da teoria e da prática. Então, assim, na prática, o que a gente vê acontecendo é que as equipes de TI se mobilizam e essas equipes de elaboração de PDTI são essencialmente equipes da TI. Mas a gente deveria ter o cuidado de, pelo menos, não colocar pessoas tão técnicas, né? Porque a gente pode ter problema aí grande de entendimento, de linguagem, de realmente execução. Então, procurar esse perfil das pessoas que têm interesse, que gostam de escrever, pessoas que compreendem um projeto em si, né? Que tem essa visão mais holística,
que não enxergam só aquela sua área, mas conseguem ver a ligação da organização com as outras coisas. Isso é importante. Mas a recomendação, de fato, é que sejam servidores da área finalística e da área de TI. Tá? Que não seja técnica e que tenha conhecimento multidisciplinar, perfil colaborativo, integrador, domínio da cultura organização e do negócio da área. Então, é a recomendação. Bom, Diana, se eu não tiver condições de ter estrutura organizacional, como é que fica? Bom, aí a gente vai viver com aquela dificuldade maior, que é ter pessoas que vão ter duplas atribuições. Por quê? Para criar um projeto, né, a gente precisa de um mínimo de alocação exclusiva. Deixar uma pessoa fazendo duas coisas, acaba que nenhuma das duas coisas funciona muito bem. Então, não precisa ser uma equipe gigante, né? Não dá para ser uma pessoa só também. Tá? Tomem esse cuidado, porque botar uma pessoa só para fazer a pessoa entra de férias, a pessoa fica doente e aí para todo o planejamento, não tem sentido. Então, pense aí, equipes mínimas de 2 pessoas, no máximo 5 pessoas, também não precisam ser equipes gigantes. Essas pessoas talvez não precisem ficar alocadas todo o tempo de execução desse projeto. Elas podem, de repente, ter um líder que vai seguir realmente de ponta a ponta e ter pessoas que vão participar em momentos específicos. Né? A gente tem um processo que justamente ajuda a guiar assim, o que precisa ser feito para a gente conseguir, de fato, fazer um planejamento que seja utilizável pelo órgão. Tá? Mas partes interessadas, gente, não para aí. Então, a gente tem essa equipe que vai ser o principal tocador e o principal executor, mas falar em PDTI e deixar a alta administração de fora, né, de não pensar neles, comitê de TI, que também é outra estrutura, que no curso a gente consegue detalhar isso com mais calma, né? Eu consigo mostrar para vocês aí exemplos, regimentos internos de comitê de TI, realmente a importância de ter instituído antes da gente ter a elaboração do PDTI. Tá? E, geralmente é um comitê que não é da TI exclusivamente, é área de negócio, né? É quem toma a decisão, quem pode falar sim ou não, quem pode aprovar, quem pode priorizar de fato, e ele sim participar e ser uma grande parte interessada. Né? E isso é importante porque a gente depois vamos comentar rapidamente sobre a linguagem. Como é que a gente escreve PDTI? O que a gente mostra no PDTI? A leitura desse documento, quem vai fazer? Né? Então, se você está falando de gente que não é da área de TI, essa linguagem não pode ser extremamente técnica. Né? O que você precisa mostrar para essas pessoas? O primeiro PDTI, principalmente, geralmente ele vem recheado de informações desde estrutura organizacional. Para quê? Para mostrar para o comitê de TI como é que a TI está organizada e mostrar para ele, através de diagnóstico, que aquela estrutura está falha, né? Que precisa de reorganização estrutural, que você precisa de mais gente por quê, né? Com números, com dados reais, e não com aquele chororô que a gente eventualmente vê. Partes interessadas, chefes da TI. Né? Então, a gente tem várias áreas, a área de estrutura, a área de atendimento, a área de banco de dados, enfim. Essas pessoas precisam estar muito envolvidas em entender esse documento que fala de tudo e fala também daquela área específica. Órgãos de controle, né? A gente tem que pensar que a gente não faz o PDTI só para a gente também, muitas vezes até, o órgão de controle foi quem deu aquele estalo que fez a coisa caminhar, né, de realmente a gente começar a fazer. E aqui, gente, a gente tem o macro processo da elaboração. Né? São 3 grandes fases, a fase inicial de preparação, de diagnóstico e depois o planejamento, que é a situação desejada. Na preparação é onde a gente faz toda essa formalização, né, de falar assim, olha, se não for apoiado pela alta administração, vocês podem ter certeza que vai ser um processo muito doloroso. Né, muito difícil de vocês conseguirem chegar lá no final dele com um bom resultado. Por quê? Porque se a auto-administração não entende que você, TI, tem que parar para planejar, parar determinadas pessoas, né, parar a TI inteira não, para fazer o planejamento, né, e pensar lá na frente, o que você vai conseguir fazer são inventários. Né? Você vai olhar para trás, olhar para agora e conseguir, no máximo, escrever lá no papel, estamos fazendo isso.
né? Estamos alocando tais pessoas. Enfim, acaba sendo um inventário, não um planejamento. Então, é importantíssimo a alta administração, o comitê de TI estarem envolvidos, serem partes interessadas aí, bem administradas. E a parte da preparação, ela cuida disso, de fazer uma formalização. Tá? De novo, isso daqui é um guia, não existe um normativo, uma lei, uma instituição normativa falando você é obrigado a fazer dessa forma. Né? Então, já vi instituições onde houve patrocínio, mas não precisou de uma formalização a nível de portaria, né? Indicando que a equipe de elaboração do PDTI é o fulano, ciclano e o beltrano. Por outro lado, tem outras instituições que requerem esse tipo de formalidade. E aí você precisa realmente ter, nessa fase de preparação, indicando, vai ser o fulano, o beltrano e o ciclano, eles vão fazer esse projeto por tanto tempo e assinado lá pela autoridade máxima. Né? E aí você tem uma legitimidade muito grande para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, o CISP, no guia, ele recomenda esse caminho de você realmente fazer formalização. Mas ele não é, de novo, obrigatório. E é nessa fase também, gente, que a gente vai pensar aí na questão da periodicidade. Quanto tempo vocês acham? O que é o certo aí do PDT? O PDTI para 1 ano, para 2 anos, para 4 anos? Como é que a gente trabalha? Então, sei que tem pessoas aí que já têm PDTIs, podem até dar seu testemunho aí no chat para a gente ir conversando um pouco, se possível, colaborando. Mas, de fato, na preparação é onde a gente vai olhar para a nossa organização e falar, olha, minha organização tem uma maturidade baixa, a gente não tem um planejamento estratégico da instituição, né? Tem sentido você tentar fazer um PDTI para 4 anos, você consegue olhar lá na frente, pensar que seu orçamento daqui a 4 anos vai ser o mesmo, que necessidades você vai atender daqui a 4 anos, que vão surgir, né? Então, a gente tem aí, de novo, aquela mesma jogada, não existe o certo e errado. Então, a gente tem PDTIs que são anuais, a gente tem PDTIs, a sugestão do guia é que seja bianual, né? Nos próximos 2 anos, e a cada ano você revise. Né? Então, legal, a gente tem PDTI, o pessoal está colaborando aqui anual, e o PET a cada 4 anos. A gente tem um outro que é trianual, com uma revisão anual. A revisão anual, gente, ela é mínima, tá? A gente vai ver ali no final desse processo aqui de planejamento que a gente tem pontos de revisão que são importantes da gente colocar. E aí, certamente, vocês vão entender por que existem essas revisões aí. Mas, no final das contas, é isso. Eu acho que não tem tanto sentido a gente fazer PDTIs extensos demais, até por conta, de novo, da realidade brasileira. A gente está falando de orçamento, né? A gente não consegue, às vezes, olhar para o ano seguinte e saber, será que vai ter um corte? Qual é o tamanho desse corte? Será que eu vou conseguir reverter, na verdade, a minha situação? E eu já vi isso acontecer na prática. Orçamentos que eram muito pequenos crescerem, né? Por conta do planejamento, mostrar para a se não vier dinheiro para TI para fazer isso, a instituição vai ter dessa forma. Né? Colocar isso no papel e mostrar isso de forma gráfica, com números, com argumentos consistentes, convence a alta administração a batalhar e aumentar o orçamento. Tá? Então, a gente tem os 2 casos. A gente tem o caso de corte, que é a nossa realidade atual, e a gente tem a realidade de conseguir reverter um quadro. Bom, a primeira parte de preparação, e depois a gente vem para o core, né? A grande parte do PDTI, a elaboração do PDTI está aqui, na análise do ambiente e do diagnóstico. E aí, gente, no curso, juro para vocês que eu não falo tanto. Eu ponho para vocês para fazer muita coisa, muita atividade, porque é aí que vocês vão aprender, entender e conseguir buscar o que tem de elementos para a sua instituição. Mas aqui é uma apresentação, então é um resumo, realmente, assim, de quais são as principais atividades, só para mostrar para vocês o volume de coisas que a gente tem para tratar. Então, quando a gente fala do diagnóstico, a primeira coisa que a gente faz é analisar os resultados do PDTI anterior. Né? Então, a gente tem que olhar o que deu certo, o que deu errado, o que a gente vai mudar para seguir em frente.
a gente analisa o referencial estratégico do TI, analisa a organização, né? Então, aqui nessa parte a gente acaba trabalhando muito questão de, será que a gente precisa de uma mudança organizacional, né? De criar novas estruturas, de mexer nas nossas áreas, na configuração delas. Muitas vezes a gente conseguiu observar no organograma que a TI está lá embaixo, junto com os serviços gerais, e de repente ela devia estar lá em cima no organograma, apoiando de fato a alta administração. Isso faz muita diferença, né, em como a TI é vista dentro da organização. Né? Ah, não, só serve para botar um computador e uma internet funcionando na minha mesa. Não, ela serve para criar sistemas que vão entregar valor para o cidadão. Né? Tem visões aí que a gente precisa trabalhar. Deixei em vermelho aqui, ó, destacando. Isso aqui é uma das novidades que a gente tem no guia, na versão 2.0, que é a questão de estimar a capacidade de execução da TI, dentro da nossa fase de diagnóstico. E eu confesso que eu não consegui ver isso na maioria dos PDTs que eu já analisei. Né? Costumo ler bastante, procuro estar acompanhando aí o trabalho das diversas instituições que publicam. E é fundamental, gente, entender essa capacidade da TI. Muitas vezes, no primeiro PDT, é muito difícil fazer isso. A gente está conhecendo a nossa TI, né? Muitas vezes, quando a gente começa esse processo, e já conseguir fazer a estimativa de capacidade, às vezes é um passo grande demais. Mas para quem já tem PDTI pronto, né, ou já tem aí acompanhando no dia a dia, já deve ter sentido essa necessidade, já deve ter visto o quanto que é difícil a gente trabalhar com isso. Né? Então, a gente tem aí algumas ferramentas, algumas técnicas que dá para ajudar nessa estimativa da capacidade de execução, porque a coisa acontece assim, a gente faz um levantamento de necessidades e olha só o tanto. Necessidade de informação, de serviço, de infraestrutura, de contratação de pessoal, e essa lista pode ficar gigantesca, muito grande mesmo. Algumas técnicas para poder fazer essa priorização, mas, de novo, cada instituição tem que ter o seu processo de priorização claro, definido e ajustado, né, para a coisa realmente funcionar, mas uma vez priorizado, você pode olhar para aquela lista e perguntar agora, e quando? Né? Cadê o plano de ação? Quando que você vai me entregar isso pronto? Né? Quando essa necessidade realmente vai ser atendida através dessas ações que estão sendo propostas? Ah, pois é, vamos chutar aqui e aí a gente vai ajustando as datas. Aí que está o grande problema, né? Você saber realmente como você consegue atender. E essa capacidade da execução de TI é onde você realmente consegue fazer os grandes justificativos, de mostrar de fato se a sua TI está subestimada em termos de pessoal, em termos de orçamento. Né? Você deixa claro no documento, falando, olha, a gente precisa fazer essa compra, porque se a gente não fizer, não vai ter mais espaço no disco para poder gravar os nossos arquivos. A gente não consegue mais fazer backup e a gente, se tiver perda de dados, perdeu. Né? Bom, enfim, botar essas coisas no papel e mostrar para a alta administração é uma argumentação muito forte. Né? Aí o orçamento chega, aí a política de pessoal começa a mudar. Né? Obviamente também não é do dia para a noite, mas é um trabalho que, se for feito seriamente, a gente realmente vê instituições conseguindo reverter quadros de TI, onde ela não era estratégica e começou a ser enxergada de outra forma, como parceira da instituição, não como problema. É uma outra visão bem difícil também. Bom, e aí a gente tem o inventário das necessidades. E eu vou só chamar a atenção aqui para essa palavrinha, inventário, que é um grande ponto onde a gente pode errar na hora de fazer um PDTI. Por quê? Principalmente no nosso primeiro PDTI, a gente vai pensar em conhecer toda a nossa instituição, toda a nossa TI. E aí a gente começa a fazer vários inventários, né? Começa a levantar lá a questão de pessoal, começa a inventar a questão de infraestrutura, de serviço, e começa a confundir as coisas. O PDTI, gente, não é um documento para a gente listar todos os nossos serviços, né? Não é um documento para a gente listar toda a nossa infraestrutura de TI.
A gente tem outros documentos muito mais adequados para isso. Então, por exemplo, um catálogo de serviços, ele é muito mais adequado para a gente poder estar colocando as informações de atendimento, de suporte. Né? Então, por exemplo, eu não tenho uma central de serviços, né? Uma central de atendimentos. Bom, isso pode ser um projeto, né? Isso pode ser colocado dentro do PDTI, criar a central de serviços. Mas depois que ela for criada, ela mantém uma série de serviços de TI e ela mantém o suporte, ela tem SLAs que precisam ser mantidos. Isso não é mais PDTI, né? Você vai acompanhar isso através do seu catálogo. Porque a gente tem ali, uma necessidade do negócio, receber suporte, obviamente né? Mas isso já é um operacional, isso já é um processo que está fora ali do planejamento de TI. Então a gente tem que pensar nisso. O Disseu está colocando aqui, o PDT é um documento vivo. Daqui a pouco eu chego ali na parte do acompanhamento, onde a gente reforça realmente isso daí, eu concordo plenamente. O PDTI não pode ser um documento que você coloca na gaveta e que não vai alterar. A natureza do planejamento é essa, a gente tem alterações. Bom, já estamos quase no finalzinho aqui, gente. Passar para vocês aqui, então, só uma lista de... Então, para fazer tudo isso, todos esses inventários, a gente tem algumas ferramentas e práticas. Obviamente, no curso a gente consegue praticá-las, né? A gente consegue botar aí a mão na massa e criar alguns desses documentos, usar algumas dessas técnicas. Então, a gente tem o SWOT, que muita gente já ouviu falar, mas nunca fez, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Importantíssimo para a gente conseguir fazer e utilizar, fazer uma diferença na hora de criar o PDTI. As entrevistas, a gente também tem técnicas específicas para entrevistas, né, para montagem de grupos de trabalho, para seminários de sensibilização, exemplos de questionários de levantamento para fazer essas análises, treinamentos, análise de documentos, como é que a gente deve fazer isso. Então, são algumas ferramentas e práticas, infelizmente aqui na apresentação não dá para detalhar cada uma delas, mas no curso a gente vê elas bem detalhadas, com exemplos e com práticas, né, para realmente conseguir fazer essa elaboração. Bom, no final da elaboração a gente tem então o planejamento, que é a situação desejada. Como é que eu vou fazer para atender aquele inventário imenso de necessidades? Aí vem então a questão da criação do plano de métodos e ações, e em vermelhinho aqui, ó, é onde a gente vai trabalhar a priorização e os riscos. Tá? A gente precisa ter muito claro, gente, escrito dentro do PDTI, como é que funciona a priorização, como é que a gente trata os riscos, tá? São pontos fundamentais. Então, a gente cria aí indicadores responsáveis, prazos, e você não coloca prazo se você não conhece a sua capacidade, tá? E os recursos humanos e orçamentários, também para deixar claro. Olha só, o PDT está falando de necessidade. Então, você vai falar, olha, a gente precisa disso e a gente precisa de um orçamento tanto para isso. Se o orçamento não chegar, isso aqui não vai acontecer. É basicamente essa leitura que a gente quer colocar no documento. Tá? Então, se você precisa, não importa se você ainda não recebeu esse orçamento. A gente sabe que existe reprogramação orçamentária, a gente sabe que a auto-administração, você consegue batalhar e fazer alterações ali no orçamento, tirar de uma área, passar para outra. Então, o que a gente precisa fazer no documento é deixar claro que isso aqui é uma necessidade, qual é a importância dela, qual é o risco disso não acontecer, qual vai ser o impacto para a nossa instituição, e, a partir daí, você trabalhar seu orçamento. Se você fizer um PDTI olhando para o seu orçamento e falar, não, mas o meu orçamento é de tanto, então eu não posso extrapolar no meu PDTI, então você vai estar incorrendo uma falha, você vai deixar de fora alguma coisa que deveria ter sido documentada e não foi. Bom, ainda no guia, ele fala para a gente que a gente vai criar uma minuta aprovada pelo Comitê de TI e publicada pela autoridade máxima. Tá? E aí, de novo, gente, eu faço uma ressalva aqui a questão do guia. A gente tem a instituição normativa, né, que aí é uma instituição normativa que é mais clara com isso. Ela fala que tem que ser aprovada pelo comitê e publicada pela autoridade máxima. Por outro lado, a gente sabe que essas duas coisas, elas podem ser impossíveis quando a gente começa a falar da próxima fase, né, que é o processo de acompanhamento.
E aqui vem justamente o que o Dirceu falou. Se ele é um documento vivo, como é que eu faço a gestão de demanda? Como é que eu incluo? Como é que eu excluo? Como é que eu altero? Quando que eu posso fazer isso? Quem que pode fazer essas alterações? Como é que é a priorização? Como é que é o risco? Então, eu diria que hoje o Guia do PDT, que é um documento excelente, talvez a maior falha dele esteja aí, tá? Em dar mais insumo, né, mais orientação em relação a como é que a gente trata tudo isso daí. Porque se eu tenho que fazer a aprovação e tenho que fazer a aplicação utilizando a autoridade máxima do órgão, você sabe que isso ingessa. Né? Mas em nenhum lugar, ele está falando, por exemplo, que você não pode ter uma delegação. Tá? Então, a minha recomendação é essa. Você tem condições, na sua minuta de PDTI, quando você fala de priorização de riscos do seu processo de acompanhamento, você deixar por escrito que o seu PDTI, a versão inicial dele, é aprovada pelo comitê, ela é publicada pela autoridade máxima, mas existe a possibilidade de delegação. Um exemplo muito claro é quando você recebe um novo normativo, né? Vem de fora, não é opcional você não obedecer uma lei, uma norma, vai ter que ser atendido. Então, assim, não tem como você pensar que a autoridade máxima ou que o comitê vai barrar aquilo ali, né? Mas ele precisa ser priorizado. Às vezes essas coisas já chegam com data, né? Você tem que atender até a data tal, normativo XYZ. Então, alguma coisa vai parar. E aí, se você for passar por todo esse processo muito formal, né, você não consegue atender aquela data. Então, existe a possibilidade de delegação, onde você pode colocar, por exemplo, a possibilidade do presidente do comitê de TI, que aí é uma pessoa, né, você conversar com uma pessoa, discutir priorização e fazer uma pré-aprovação. É muito mais fácil do que você conversar, juntar todo um comitê, depois ir na autoridade máxima para aprovar, para que essas alterações, essas inclusões, elas fiquem mais ágeis. Mas, de novo, isso tem que ser visto para cada instituição. Tá? É uma sugestão que eu deixo. De qualquer forma, o que o guia traz para a gente em termos de acompanhamento é que a gente vai ter o planejamento desse acompanhamento, a execução, e aí vem o monitoramento com as avaliações. Né? A gente tem uma avaliação final e tem várias avaliações parciais. Principalmente, gente, quando a gente fala de reprogramação orçamentária. Então, não tem sentido a gente falar que vai ter uma reprogramação orçamentária e que a gente não vai ter alteração do PDTI. É óbvio que vai. Né? Então, a gente já tem que planejar, a gente já tem que pensar, no mínimo, quando tiver aquela reprogramação, a gente vai ter uma grande alteração. Mas, no meio do caminho, vão surgir outras coisas. E esse surgir outras coisas não podem ficar dependendo deste ponto aqui de avaliação parcial. Né? Eu não posso falar, olha, eu vou fazer a minha avaliação parcial depois da minha reprogramação. Né, ou antes da minha reprogramação. Não dá para esperar. Então, por isso que você tem que pensar no planejamento do seu acompanhamento, né, nessa execução, para poder falar, olha, deixe bem claro quem, quando, onde, quem vai priorizar, né, dentro da sua instituição. Tá? Para você não ficar amarrado demais e correr o risco de ter um PDT que está sempre desatualizado e que e aí ele tende a morrer, né? Ele tende a não ser um retrato, não ser um planejamento, não ser uma coisa que você vai usar, mas vai ser um inventário, uma coisa que você fez e você vai lá e registra. A gente quer fugir desse mundo. Bom, gente, finalizando, desculpa aí que eu já passei um pouquinho do horário, eu sei que eu falo bastante. Eu só queria mostrar aqui para vocês alguns poucos exemplos, tá? Naquela abordagem do certo e errado, que não existe. Então, a gente tem aqui a CGU, eles conseguiram fazer um documento com 10 páginas. Tá? Eu achei isso aqui de outro mundo. Super resumido. Não conheço os outros documentos da CGU, tá? Então, estou supondo aqui que algumas coisas que a gente normalmente vê no PDTI, eles podem ter separado em outros documentos. É uma abordagem interessante, você simplifica, né? Fica uma leitura muito mais rápida, muito mais simples. Por outro lado, é adequado para a instituição deles. Para outras instituições, a gente pode ver, por exemplo, aqui o Ministério dos Transportes, que é um documento com 105 páginas, mas foi isso que fez sentido para eles.
né? Então, eles tiveram que colocar aqui, muito provavelmente, coisas estratégicas, né? Se a gente vê que um pouquinho da cara do que eles estão colocando, eles têm aqui toda uma explicação de como é que é a TI deles, como é que ela está, como ela está estruturada, tá? Como é que está a distribuição de servidores, fala aqui um pouquinho de governança, fazem a prestação de contas. Então, eles botaram muito mais informação. Então, essa decisão de se o seu documento vai ser mais complexo, com mais informação, se ele vai ser mais resumido, é de cada instituição, não está errado, né? E o guia ele deixa bem claro, você tem que fazer suas adaptações, que é mais viável para vocês. Esse outro que eu trouxe como exemplo do Ministério da Saúde, eles puderam investir em layout, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa de novo. Quanto mais técnica a pessoa, mais vai ser a tendência de você ter uma linguagem muito sisuda, muito difícil de você ler, muito técnica. E aqui eles tiveram assim, a preocupação de deixar uma leitura agradável. Isso faz diferença também, gente. Você poder pegar um documento e você ter uma diagramação que é boa de ler, você tem que ter gráficos que são coloridos, que trazem, resumem a informação, né? Isso também, para mim, faz bastante diferença. Se você puder investir nesse tipo de abordagem, eu também acho bem interessante, de novo pensando no seu público-alvo, né? Quem vai ler esse documento? Né? Vai ser só o pessoal da TI, vai ser o pessoal do comitê, que não tem nada a ver com a TI que trabalha lá, sei lá, é um procurador, é um juiz, né? Então a gente tem que pensar que essas pessoas não têm que saber ler. E vou ser bem sincera, quem publica o PDTI no Diário Oficial, que só tem ele ali no Diário Oficial, é horrível de ler. Aquela letrinha pequena, os quadrinhos ficam ruins de ler. Beleza, publicou ali, mas tem uma versão, um PDF mais arrumadinho para a gente conseguir trabalhar de fato com o documento. Trouxe aqui para vocês também, só para exemplificar por último, tá? Já estamos terminando. O PDTI do MPF, onde eu trabalho hoje, ele começou bem lá atrás, ainda não estava na equipe, foi feito através de uma consultoria com a PwC, então ele não seguiu a risco o guia, né? Quando a gente pega PDTIs que seguiram o guia, se vê isso claramente, né? As sessões, a forma de elaboração dele, o que tem no PDTI, ele é bem similar um com o outro. Então esse daqui ele teve uma outra abordagem. É uma instituição nacional, então aqui tem uma lista de todas as procuradorias da República que estão nos estados, todos eles participaram. Então, é um trabalho muito complicado, difícil, por isso precisa também de uma estrutura organizacional para tratar, porque a gente está falando aí são cerca de 33 chefes de TI, né, se juntando para criar um documento único, pensando nacionalmente. Nessa abordagem, também vou trazer aqui para vocês, a gente escolheu fazer uma abordagem bastante gráfica, né? Então, a gente tem aqui o que é chamado de TI nacional, mostrando no mapa do Brasil como é que está a distribuição das iniciativas. A gente tem a utilização de linha do tempo, né, para mostrar os projetos mais estratégicos, como é que estão as entregas, as previsões, o planejamento desses sistemas estratégicos. A gente tem a questão do orçamento sendo mostrada de uma forma visual, né, de forma que uma alta administração consegue ler, consegue entender e não se assuste com um documento de mais de 100 páginas, né, que realmente é complicado você pegar 100 páginas de tabela e ficar lendo e chegar numa decisão, que a ideia é que seja um documento que você possa tomar decisões com eles. Bom, gente, dito isso tudo, eu abro então aí um espaço a mais para perguntas e respostas, né? Não sei se vocês têm aí muito mais perguntas para fazer, eu já tentei ir abordando. Então, o Alan está perguntando se é viável um PET separado quando o P já existem destacados alguns objetivos estratégicos de TI. Já não poderíamos passar direto ao PDTI. Bom, o que eu geralmente tenho observado,
geralmente o planejamento estratégico ele já pensa assim, em alguns objetivos de TI, ou o mais comum que eu tenho visto é um objetivo específico para TI. Né? A partir daquele único objetivo, né, as coisas estarem se beneficiando. Então, é difícil dar uma opinião sem conhecer o caso concreto, tá? Mas que é viável e é possível, sim. Se o seu PEI já traz um detalhamento suficiente de objetivos para TI, né, não tem por que você ficar recopiando e fazendo copy and paste só para ter um documento à parte. Por outro lado, assim, muitos dos planejamentos estratégicos institucionais que eu conheço, eles não detalham os objetivos de TI a ponto de você realmente ficar satisfeito e não ter um PET. Tá? Então, quando a gente olha para os objetivos estratégicos de TI, quando você pega PETs aí para você ler separadamente, eles costumam ter um detalhamento muito maior que vai servir de guia, de fato, para você fazer um alinhamento melhor com o seu PDTI. Então, depende realmente do caso concreto. O DCEU, legal, o PDTI não é um produto de TI da organização, perfeita a sua colocação, por isso a importância da equipe de elaboração não ser só da TI, essa visão de, não, porque tem TI no nome, joga para a área de TI e eles que cuidam, tem que morrer. Né? O comitê de TI tem que estar envolvido, a área de negócio, pensar em realmente como a TI apoia a instituição. No evento PET, o PDT deve conter os objetivos estratégicos de TI. A Luzia está perguntando. Luzia, se você conseguir chegar nesse ponto de conseguir estabelecer objetivos estratégicos de TI, eu te digo que você praticamente já tem um PET, tá? Porque para chegar aí, provavelmente você vai criar um BSC, vai usar alguma ferramenta do tipo, e é um detalhamento grande quando você chega no objetivo estratégico, você já está pensando em indicadores, em como você vai fazer o acompanhamento. Então, geralmente, quando a gente fala elementos estratégicos de TI dentro do PET, tá? Que são outros elementos, é você começar a pensar na visão, na missão da TI, dentro da instituição, né? Para ficar bem claro para todo mundo da sua TI, para que serve a TI desse órgão? Né? A gente está aqui para quê, afinal? Né? A missão e a visão tem que dizer isso, bem claramente, muito curto. Para te dar um direcionamento básico, assim, para você falar quais são os princípios, né, que a gente vai seguir aqui para a TI. E princípios é uma coisa engraçada, né? Os princípios têm que ser curtos, poucos e óbvios. Né? A gente não pode ter princípios que as pessoas leem e não entendem. E às vezes é muito isso, é você pegar o óbvio e falar assim, mas a gente já faz isso, ótimo, então coloca isso como princípio, e a próxima pessoa que vier, o próximo gestor que vier, a próxima equipe que vier, vai continuar fazendo assim, né? Por princípio. E esses são elementos estratégicos que a gente costuma colocar no PDTI, que geralmente estejam lá no PET. De novo, se tiver dificuldade, porque não é fácil você ter equipes para criar 2 documentos, coloca tudo num documento só, não tem problema nenhum ter objetivo estratégico dentro do PDTI. Deixa o documento mais complexo, a leitura vai ficar um documento maior, né? Então a leitura deve ficar mais difícil, mas se não tem condições, não separa. Mas se tiver objetivo estratégico, você já está quase lá no finalzinho, vale a pena pensar em separar sim. O processo de monitoramento e avaliação do PDTI no MPS. Comentar algo que eu considero relevante e alguma boa prática que deu certo para vocês, Jaqueline perguntando. Então, esse é um dos processos que a gente mais batalha lá para conseguir realmente, de fato, sair do outro lado com uma solução boa. Atualmente, a gente está investindo em o que entra no PDTI são projetos. Tá? Então, a gente está tratando tudo como projeto, a instituição ainda tem muito para andar, mas ela já tem uma certa maturidade com a questão da gestão de projetos institucional. Existe uma área específica para isso, a gente já tem um processo de gestão de projetos relativamente maduro. A gente usa uma ferramenta chamada Channel, que é uma ferramenta de projetos, e a gente usa um BI, né, um dashboard que foi construído para a gente fazer esse acompanhamento. Tá? Então, a gente faz uma
série de verificações do tipo se o cadastramento está feito de acordo, se a gente tem toda uma questão de categorização, né, de coisas que deveriam estar no PDTI para ficar bem claro, assim, olha, isso daqui é PDTI, isso daqui é catálogo de serviços, isso daqui é alguma outra coisa. As datas, né, os prazos, para a gente conseguir controlar, ver o que está com atraso, o que não está com atraso. Então, a gente não investiu, por exemplo, em indicadores, que é uma coisa que o CISP sugere, tá? No guia tem uma abordagem, uma indicação interessante em relação ao acompanhamento do PDT através de indicadores. No MPF a gente não usa essa abordagem específica, porque a gente trata como um projeto que a gente vai fazendo esse acompanhamento dessa forma. A gente vê o que está em atraso, o que não está, reuniões constantes, alinhamento, questão do orçamento também bem controlada, o que está no PDTI, o que está em andamento, o que a gente precisa da nossa área de administração para tocar com mais celeridade, porque a gente não pode deixar passar daquele ano. Então, basicamente, é isso. Se você for de Brasília e quiser, a gente pode estar marcando visita também, tá? A gente está à disposição. A Vitória foi mencionado que o último curso tinha programação apenas no horário da manhã, o que dificulta a viagem para participantes de fora de Brasília. Gostaríamos de saber se a programação prevista para o próximo treinamento será de dia inteiro. A gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer planejamento para o dia inteiro por conta da disponibilidade dos instrutores. Né? Como eu falei, eu trabalho na assessoria do MPF, então geralmente eu tenho o tempo livre pela manhã. Eu vou repassar isso para o IBGP, tá? Eventualmente a gente pode estar tentando verificar uma possibilidade de fazer o dia inteiro para tentar facilitar essa questão da viagem. Mas eu digo que ela é um pouquinho mais complicada para a gente em relação a isso. A gente conseguir realmente a liberação do instrutor em horário presencial o dia inteiro, para a gente conseguir fazer o curso. Mas está anotado aqui, a gente vai ver. Leandro, PET com prazo acompanhando o PDTI com prazo menor seria uma opção? Olha, geralmente a gente tem a questão do PET ter um prazo muito maior do que o PDTI. Um exemplo lá do MPF é que a gente acompanhou o prazo do PEI, que é o Planejamento Estratégico Institucional, depois de 10 anos. Então, a gente fez já pensando em longo prazo, como é que a gente pensaria em evoluir para cada um dos objetivos estratégicos em relação ao que a gente está querendo ali, ou manter ou realmente melhorar em termos de acompanhamento. Mas, assim, geralmente, como ele tem um perfil, o PET, um documento estratégico, né? Ele pensa em coisas que a gente não pensa em mudar com tanta frequência, sabe? Uma das coisas que vocês podem observar, principalmente se você tem hoje um documento único e já está lá na sua segunda ou terceira versão, é começar a olhar para esse documento e falar, olha, isso daqui realmente a gente não fica mudando o tempo todo. Né? Então, isso daqui é uma coisa que está com cara muito mais de PET do que de PDTI. Né? Então, por exemplo, princípios que eu falei, a missão, a visão, gente, não é para ficar mudando. Né? Obviamente, você tem que ter pontos de controle, onde você avalia. Será que está adequada aquela visão que a gente pensou? Será que aquele objetivo estratégico ainda é válido? Né? Em 10 anos a coisa pode mudar, com certeza. Mas a tendência é que mude muito menos. Tá? Então, a dica é essa. Geralmente, o PET ele tem uma visão de longo prazo por conta disso. Ele não tem a mesma frequência de alteração que o PDTI tem. Bom, gente, avançamos aí bastante no tempo. Gostaria de só passar aí para vocês aqui com algumas referências, tá? Não precisa anotar, a gente vai mandar para vocês. Agradeço aí bastante a participação de quem ficou até o final. A gente vai ter o próximo seminário online do IBGP, vai ser no dia 9 de junho. Todo mundo que participou vai receber um convite, também gratuito. Tá? O tema vai ser o COVID-5, um seminário que vai ser tocado aí pelo professor Dr. Souza Neto. Tá? Sugiro, vale a pena, não percam, ele é muito bom.
E é um assunto bem complementar aí a tudo que a gente vive na área de gestão de governança de TI. Tá ok? Deixei os contatos do próximo curso. A gente vai ter a duração de 20 horas, a abordagem é muito mais prática do que o seminário. Então, vou falar bastante, mas vou botar vocês para fazerem muita atividade, muito exercício, muita prática. Já está anotada aqui a sugestão da gente pensar em próximas turmas com horário o dia inteiro. E o site do IBGT, que é o governança.net.br, eu convido vocês a conhecerem. E uma boa tarde, gente. Marcelo, obrigada, vou querer seu contato, sim. Você está como é que é da SLT, responsável pelo guia. Deixo meus parabéns, é um excelente trabalho que vocês fazem, já acompanho há algum tempo. E estou ansiosa para ver a publicação da versão 2.0. Já dei uma espiada nela, acho que está num caminho bem legal. E até reforço aqui, tá, gente? O que a gente tem aqui de informações do guia, por enquanto ainda está na versão anterior, mas logo o pessoal do já vai estar apresentando a versão mais nova do guia. Tá ok? Então, o Marcelo está aí aguardando as contribuições dos interessados. Valeu, Marcelo. Está anotado aqui seu telefone. E, gente, uma boa tarde e obrigada aí pela participação. Um grande abraço.